Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é agosto, já é o dia 1º de agosto. Agosto, mês do desgosto. Eu cresci ouvindo isso. Mas não fique preocupado, não. A gente está chegando aí na sua casa. Qualquer cantinho aí desse estado onde você está agora ligado no Atualidades Pampa. Nós vamos ficar junto com você, levando a informação, levando o bom humor. Talvez um gritedo por alguma razão, enfim. Mas vamos começar com aquilo que a gente sabe que vai acontecer, que são os comentários sobre alguns assuntos, Vitorino. Mas o STF volta a tomar decisões polêmicas e fica outra vez frente a frente com os holofotes. O governo anuncia o Médicos pelo Brasil. Você compra por impulso na internet? Veja como se proteger. O governo federal já demitiu centenas de servidores nesse ano de 2019. Eu conto daqui a pouco. Por que o Flamengo ontem, ele mesmo foi para os pênaltis e não quis ganhar de 3-0? E a Operação Miragem, detento utilizava de dentro do presídio central senha de policial militar para acessar dados sigilosos. Falando em presídio, né? Eu sou fã do Chicão. Falando em presídio, por enquanto uma liminar garante a permanência daqueles líderes de facções que deveriam voltar para o estado do Rio Grande do Sul, vai mantê-los onde eles estão. Mas isso não é uma coisa final, é por enquanto só. É apenas uma liminar. Chicão Tofani, aproveita, fala, grita, solta plumas. O Flamengo ganhou! Nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Não interessa. 10 minutos, né? Foi uma vitória calculada, meditada. Instituto Psiquiátrico São Pedro, 10 minutos para estar aqui. Calma, Teu melhor amigo. calma. Eu acho que, dona Magda, eu acho que com todo respeito, senhora Marjana, Paulo Sérgio Pinto, eu vou ter que partir para a ignorância engraçada. Não por nós, não faça isso pela minha porque ignorância é O cara não retaliação. sabe o que eu vou dizer. É retaliação. Ele não sabe o que o técnico do Flamengo calculou. O pessoal não entende de futebol, nada. Tá, Só entende de Grêmio Internacional e nem de Grêmio Internacional entende. Não te enerva, porque agora tu tava... O Internacional vai ter o Flamengo agora na pleura. Agora, Vai ficar amarelo. Na Libertadores. Tá, chega. Primeira coisa, o jogo ontem foi de alta tensão, alta pressão, um jogo difícil, no qual o técnico do Flamengo adotou a tática mais inteligente. Ele que é um homem muito experiente em finais da Europa, de mata-mata. Quando tem o gol qualificado, não adianta tu te lançar para frente e fazer 2, 3, 4-0, porque se tu leva 1 ou 2-0, terminou a tua história, porque o gol vale o dobrado. Então o Flamengo entrou numa blitz e fez um gol logo em seguida, aos 8 minutos. Depois fez o segundo gol até terminar o primeiro tempo. Mas para chegar nesse segundo gol, o Flamengo teve um desgaste incrível, tecnicamente, psicologicamente e mais fisicamente. O time do Emelec já estava melhor preparado, é mais veloz. O que o Flamengo fez no segundo tempo? O técnico pensou o seguinte: se eu fizer o terceiro gol, eu mato a partida. Mas para mim fazer o terceiro gol, eu tenho que me atirar para o ataque. Ao me atirar no ataque, eu abro a minha defesa, o time deles é muito veloz, joga para uma bola. Aí eu vou ter que fazer 4 gols. Então o Flamengo administrou o segundo tempo para ir naquela teoria que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, que ele não ia ser eliminado de novo nos pênaltis. Foi os 2-0 até o final da partida e nos pênaltis ele ganhou fácil. Mostrou toda a categoria e tá aí o Fla-Fla. E outra coisa, o Flamengo é tão poderoso que ele bate na cara de todos os times do Brasil. Neymar quer jogar no Flamengo, pode pintar aí Neymar. Enquanto os outros times não conseguem vender os jogadores dele para a janela europeia, para fazer caixa, que estão tudo quebradinho, o Flamengo talvez negocie até com o Neymar para outra etapa da Eu Libertadores. posso fazer uma pergunta? O que é bate? O que tu disse? Tu usou uma expressão agora que eu não sei o que é. Não, que ele bate nos outros times brasileiros. Isso. Como bate, por quê? Não, porque o que é a expressão? Nesse sentido é porque é um time mais bem estruturado, melhor, com mais torcida, melhor. Ele é o Flamengo já pagou as contas todas, hein? Todas, sabe? É? Não, ele tem conta administrável. Sabe o que é conta administrável? Ele deve ser apenas 300 mil. Porque a receita deles é 900 por mês. 300 milhões não é nada. 300 milhões. 300 milhões é administrado. Eu já ia pagar. O adversário maior do Flamengo está ali do lado, o Botafogo. A família Moreira Salles
comprou o Botafogo, vai fazer do Botafogo um time empresa com ações na Bolsa. Aí pode ser outros 500. Enquanto nós aqui, os caras querem ser diretor para ser vereador, prefeito e bababá. Posso dar o meu pitaco, dona? Pode, por favor. O Flamengo, que tem essa força toda popular que eles dizem, realmente são 45 milhões de torcedores num país de 220 milhões, é uma força extraordinária. E o que nos liga ao Rio Grande do Sul é exatamente porque a passagem do Flamengo lhe coloca na frente do Esporte Clube Internacional, que também se classificou de uma forma mais brilhante, porque foi com 2 vitórias. Enquanto o Flamengo perdeu, embora eu não vou desmerecer a vitória do Flamengo, mas enfrentou uma equipe muito modesta, o Emelec é uma equipe do Equador de segunda linha do futebol sul-americano, e ainda assim o jogo difícil foi lá, porque aqui o Flamengo venceu com vitórias. Então o que se espera exatamente é uma revolução, o Internacional enfrentando o Flamengo numa decisão de quartas de final de Libertadores. Em Porto Alegre? Histórica. Não, lá em Cané. Serão quartas de final. Quartas de final da Libertadores, o Flamengo então vindo dessa vitória com toda essa estampa, e o Internacional, que, como eu disse, vem de 2 vitórias soberanas. Você bateu o recorde público ontem no seu estádio, vem com uma equipe muito arrumada. A gente, como gremista, fica preocupado, né? Sim, mas tem um mérito, né? Mas não deixa de respeitar. A gente brinca, mas a gente respeita muito o talento ali. O Internacional está muito arrumado, um sistema defensivo muito seguro, levando pouquíssimos gols e tendo o jogo sob controle. Muito bem. Pois não, doutor. Eu quero dizer o seguinte, que o time da Globo, patrocinado pela Globo, ontem só ganhou porque o juiz ajudou, o juiz argentino, porque aquele pênalti foi vergonhoso. Pessoas comentam isso. Aquele pênalti foi vergonhoso, foi constrangedor aquele pênalti. O jogador pulou, se atirou. O argentino veio devidamente encomendado para atender a Globo, os interesses da CBF, que quer o Flamengo mais adiante. Então, assim, o grande adversário do Internacional nas quartas de final não será o Flamengo. Vai ser a arbitragem e a pressão. CBF, Rede Globo. Acho bom o Inter abrir o olho com o que vai acontecer, porque a força dessa gente é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta. O Flamengo tem bons jogadores, mas não tem um grande time. É um time até bem muquirana. Eu acho que não ganha do Juventude. Não, eu quero fazer uma pergunta mesmo. Não tem safadeza. Esse pênalti que tu está se referindo teria mudado o quê? Mudou, claro que mudou. Não, eu estou te perguntando por mudou porque o time dos eletricistas lá, porque esse cara, o time do Emelec é o seguinte... Mas o pênalti foi autorizado pelo VAR, cara. Não, o senhor não tem essa história de deixar tu falar. Quer deixar tu falar, tu não deixa falar ninguém. Quem age pela espada vai virar pela espada também. Agora minha espada vai ser eu contigo. O rapaz com hepatite aqui tá com problema. Hepatite o quê? Hepatite com tudo aí, eu dou de 10-0 em ti. Esse é qualquer rolo. Esse é amarelão dos olhos, é hepatite. Aqui, ó. Na papada e no desdobra aqui. Sem boquinha. Ô, seu papada, presta atenção no serviço. O VAR é a mesma vigarista do juiz. O VAR é uma mesma vigarista. É a mesma vigarista do juiz do campo. Gustavo, a gente acabou de... A gente começou o programa agora. Sim. Eu recebi no meu Face. Mas quem é que tá fazendo? Mas por que, Gustavo? Quem é que tá fazendo gritaria e não deixa o outro falar? Eu tô pedindo só que tu não fala junto com ele. Tá, então pede pro rapaz calar a boca. Isso, só isso. É só ironia, só ofensa. Vamos avançar. Vamos avançar. O VAR, Zona Norte. O VAR é a mesma vigarice. Eu vou pro rei mesmo, não tenho essa. O moço da favela. Moço da favela o quê, cara? Chicão. O que está acontecendo é o seguinte: esse VAR é a mesma vigarice. O VAR analisa o lance que quer e decide do jeito que quer. O pênalti marcado ontem foi vergonhoso. Visivelmente o juiz estava disposto a ajudar o Flamengo, era a intenção, estava na cara, porque aquela barbaridade patrocinada pelos arruaceiros argentinos do ano passado, do Boca e do River Plate, constrangeu a Conmebol. Tivemos que ter o final de uma Libertadores na Europa, porque não dava para ser aqui na América Latina, porque 2 times arruaceiros, conhecidos por tentar ganhar na marra e dando pontapé, e dando soco, fazendo esculhambação e ameaçando, simplesmente não são punidos pela Conmebol, que já se viu não ter aquilo roxo. É uma confederação meleca. O Grêmio foi roubado dentro da arena no ano passado, com VAR e tudo, foi roubado. Todo mundo viu, o jogador fez gol com a mão, o Grêmio... quando foi contra o Grêmio, o VAR conferiu na hora, né? Quando foi a favor do Grêmio, ninguém viu nada. Aquele juiz estava mal intencionado contra o Grêmio, todo mundo viu. Então, a mesma coisa tem que acontecer agora, tem que abrir o olho, porque o pênalti também a favor do Palmeiras foi um migué sem tamanho.
o Grêmio passando... Estava 0x0 o jogo. Estava 0x0. 0x0. Tem que abrir o olho, porque assim, ó, defesa retrancada, como é que tu abre? Com um pênaltizinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é esse tal de VAR. O que eu mais ouço é falar mal do tal do VAR. O VAR é um aparelho, ele não tem culpa. Os responsáveis são as pessoas que estão à frente. São os juízes que estão na frente. Que não sabem... Aí que está o problema, Magda. Não existe um critério. E o que é mais constrangedor... Por que se critica tanto o VAR? É que a imagem mostra uma coisa e o VAR ou o juiz decide outra. Ontem foi vergonhoso aquele pênalti a favor do Flamengo. O eletricista lá, coitado, que é eletricista, né? Esse trabalho de segunda a sexta, eletricista, subiu nos postes lá, coitado, final de semana joga bola. O Flamengo acho que ganhou de um grande time. Comentário. Sim, então assim, o que aconteceu? O VAR mostrou de forma constrangedora que não foi pênalti. E mesmo assim o juiz foi lá, olhou e marcou pênalti. Dona Magda, é o seguinte, já que nós estamos fazendo jornalismo, palhaçada. Jornalismo. O VAR, ele faz em 3D. As imagens em 3D que o olho humano não consegue ver. Sim. Nem em slow ainda. Sim. O que sai do VAR é a realidade. E o juiz cumpre o que o VAR diz. Que os perdedores estão sempre falando isso aí. Quando é a favor deles, diz que o VAR é legal. Ótimo, né? Vamos mudar um pouquinho. Eu só queria dar uma opinião sobre o VAR, porque penso ser especialista em futebol, né, dona Maria? Mas é uma pretensão. É só apenas uma pretensão. Assistam o pênalti. VAR, dona Magda, o VAR, como disse o Chicão, esta parte ele está correto. O VAR, por ser imagens 3D, são as questões de dúvida, de foi dentro da área, fora da área, a bola entrou, a bola não entrou, que o olho humano não consegue ver, o VAR resolve. O que o VAR não consegue resolver é que o futebol tem uma substância chamada interpretação. A interpretação, ela sempre será pessoal. O VAR, ele terá mais imagens para interpretar, mas a interpretação ainda assim poderá ser divergente. Olha, é a interpretação dos tribunais e a interpretação de dentro de campo. Sendo juiz, cabe interpretação. Cabe a interpretação. Mas eu ia perguntar, a princípio tinha pensado o seguinte, estava olhando para o Gustavo Vitorino atentamente e pensei, deve ter uma namorada cercando o rapaz, porque anda tão bem apessoado, tá botando cada vez uma camisa mais linda que a outra, o óculos, toda uma produção. No primeiro momento. Mas no segundo momento já foi grosso com o Chicão. Depois de ontem, quarta-feira, dia do sofá, não tem namorada no corpite, meu amigo. Eu fui grosso com ele, ele grita comigo, não deixa eu falar, eu que sou grosso. Mas eu posso dizer uma coisa, a sensação que eu tenho é a Carla Krieger que está falando, não sou eu. A Carla Krieger está de implicância comigo também. Não está, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Ela também se alinhou ao mal. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro que ele está falando e fica falando junto com ele. Não, eu não falei. Começou. Sim, senhora. Eu estava falando, ele me interrompeu. Não, a senhora está sendo uma péssima juíza. Não, isso a senhora não está sendo justa. Isso é na terceira parte. Isso é na terceira parte. Na primeira, tu começou a falar junto com ele. Sabe por quê? Tu pegou o telefone e ficou falando junto, lembra, amigo? Não, e ele entra num assunto que não é para ele. Eu não entro nos assuntos quando ele fala aquela aberração do STF, que todo mundo na rua diz que é uma piada. Não, mas isso aí tem que falar. Tá entendendo? Não tem como não falar do STF. Não posso dizer. Eu não vou. Os assuntos de advocacia, que é tudo ao contrário aqui que o Vitorino diz, eu não entro. Viu? Quando a gente fala junto, sempre dá margem a uma interpretação errada. Tu estava falando e a Carla falou, a Carla entendeu uma coisa que não é. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade. Doris Monteiro, seu marido, exatamente. Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Vamos começar. Mário Barcelos, vamos acalmar esse programa. Vamos acalmar. Como eu não fui convidado a falar até o presente momento, e como torcedor do Esporte Clube Internacional, eu me emocionei profundamente quando ouvi sair daqui do nosso prédio, no Orfanatrof, e ouvi a algaravia. Ouvi aqueles gritos da torcida do meu time gritando. Eu ouvi aqui de cima, fiquei maravilhado. Recorde público, som. 47 mil pessoas ouvindo. Eu posso não entender de futebol, mas eu entendo de alma vermelha, de sangue vermelho, de coração vermelho. Eu entendo do Internacional, meu time está se superando, está crescendo. Tanto é, pelo testemunho aqui do nosso querido Dr. Ruschel, ele está com medo. Até o Dr. Ruschel está com medo. Isso quer dizer que o Internacional está no caminho certo.
Nós vamos ganhar. Vamos passar pelo Flamengo, que é um timeco. É um timeco. Apoiado, seu Mário. Apoiado, seu Mário. Apoiado, seu Mário. Aí estão provocando. Muito bem, seu Mário. Se o Mani tá provocando o Chicão. Ah, não. Agora é sério. Etc. Eu vou dizer que aquilo ali é um mandrake. Mas o que eu falo, o senhor disse que é mandrake? Mas hoje eu fui no supermercado e me disseram assim, pede pro Chicão não torcer pro Colorado, pelo amor de Deus, que ele é pé frio. Bah, mas Verdade. todo mundo. Chicão saiu. Tu viste como tem injusto, Chicão? Todo mundo te achincalhando. A Carla, até a Desde Carla. quando eu fui Bebê Johnson, o terceiro Eu tô homem mais sendo bonito dos outros, justa. a beleza liquida com os outros. As pessoas me Os caras param têm na que ir com rua os e me boxes pedem pra casa, isso. tá entendendo? Entendeu, Chicão? As pessoas senhor me tem param essa na rua e me fotografia do pedem Bebê isso. Johnson? Tem que estar no meu livro, que tu não disse que leu meu livro? Tu vendeu ele! Tu vendeu o livro! Tu foi lá na livraria e botou meu livro à venda! Jamais faria O isso. Marne foi pego com a boca na botija. Você que tá lendo o livro. Mas a foto tá meio ruim ali. Mas como tá ruim? Tá de costas e de frente, pelado, que era criança. De frente lá, não pelado. tá, não. Tá de frente também. Não, senhor. Ou tu acha que eles são que nem o caía da direita, que é uma Não espinha? implica o carinho da direita. E era Ele se gurizinho, acalmou era agora. maior. Era gurizinho, Parou? era maior. Tinha 4 anos. Parou. O cara era feio desde criança, tinha a bunda enrugada. Parou, não, por favor, Gustavo. Tá a foto. Não, mas tu não precisa usar as palavras assim. Ninguém tá usando palavra assim. Não pode falar bunda? Não pode, não é agradável. Tem crianças que nos assistem. Tem crianças, E eu temos acho crianças, que não é temos legal. crianças. Tem muita criança. Tem muita criança. Tu, inclusive, que participa do programa, O senhor- o que tu faz é coisa de criança. Dona Magda, o show Vitorino fere todas as normas de um programa de televisão. Olha, Ele fala ao eu telefone, recebi- ele chama o hospício aqui. Eu recebi- Eu vi ele fazendo Estão ali fora esperando. Presta atenção. Eu recebi no meu Face pessoal um arrazoado sobre o Gustavo Vitorino. Que eu não ia mandar pra ele. Agora, depois de hoje, vou mandar Demência. pra ele. Não sei. É coisa de homem com homem. Não tem nada a ver com isso. É um telespectador que faz uma análise do nosso programa. Tá? E é bom que o Vitorino leia. Ô, Roberta, vamos falar do teu assunto? É. Vamos falar, Magda. Que aqui tá feio o negócio. pra O esse- SPC Só bobagem. Brasil identificou que mais da metade dos consumidores no nosso país consome por impulso na internet. A tal ponto que essa pesquisa identificou que desses 53% da nossa população que consome por impulso, eles encontram nos sites, através de e-mails, a forma com que eles são pegos. Então, quais são as pegadinhas? Como é que essa internet toda faz com que a gente caia nessa situação irresistível? Primeiro, existem na internet um sistema que faz com que, muitas vezes, eles apresentam as promoções irresistíveis muito personalizadas. Então, eles identificam que se tu gosta de artigos de casa, se tu gosta de moda, se tu gosta de esporte, eles vão apresentando para ti. E por onde? Quais são os canais de comunicação? 51% dos consumidores por impulso chegam a esses sites através de e-mail. 41% através de notificações de ofertas por aplicativos, 27% através das redes sociais. E o que me chamou a atenção? Que só 18% chegam a esses canais através de blogs e de influenciadores digitais, o que quebra muito aquele paradigma que muitas pessoas têm de que influenciadores e blogs fazem com que haja um consumo mais por impulso. As compras, essas pegadinhas, a maioria das pessoas, 35%, compram moda, vestuário, 25% cosméticos, a mulherada, 22% artigos para casa, 21% eletroeletrônicos e também questões de informática e também 20% comidas e bebidas. Bom, falando com especialistas em finanças, como é que a gente faz para a gente se proteger? Algumas pessoas chegam ao ponto de afirmar que ou eles escondem o cartão de crédito, ou simplesmente eles consomem sem se dar conta. Muitas vezes a pessoa consome, esquece que comprou, chega o pacote em casa e nem lembrava que tinha comprado. Outras situações, mulheres grávidas que já compraram coisas para o filho quando vai ter 5 anos. Então, assim, como é que a gente faz para se proteger numa situação como essa? Porque as tentações são realmente grandes. A primeira é realmente criar um plano, um planejamento. Dinheiro precisa ter destino. E nós tratamos das nossas finanças como um plano de voo. Se a gente vai voar,
num avião, todo avião precisa ter um plano de voo, tu precisa saber para onde tu vai. Então, tu pode determinar para ti um plano, um planejamento. Olha, eu vou guardar dinheiro para comprar um perfume que eu gostaria muito de ter, ele é um pouco mais caro, eu vou fazer uma reserva. Eu vou fazer uma reserva para um pós-graduação. Eu vou fazer uma reserva para uma viagem dos meus sonhos. Enfim, construir. Para tu construir isso, tu precisa fazer a velha pergunta: o que eu quero fazer da minha vida? Então, vejam o quanto a psique está muito influenciada com esse consumo e esse consumo por impulso, tá? E mais do que tudo, a gente se sentir realmente com um orçamento organizado. Isso é fundamental. O adulto precisa compreender que um orçamento organizado, acima de tudo, proporciona sonhos realizados. Muito bem, muito bem. Eu tô precisando aprender muito com a doutora Roberta. Não é nem online, é físico mesmo. Quando você vai liquidação, é um problema. Carla, outra coisa, sabe o que acontece? Com as mulheres, nós gostamos muito de falar, né? Ai, como eu vi um vestido bonito e tal. Existem estudos que comprovam que as pessoas, quando falam sobre aquilo que acham lindo ou que têm desejo para comprar, elas diminuem essa ansiedade e conseguem pelo menos esperar um dia para comprar. Quando a gente espera pelo menos um dia para comprar, a gente já não compra. Ou quando a gente compra, a gente pelo menos compra um pouco mais consciente. O problema é esse impulso, a gente se colocar numa posição sem proteção. E isso vai acontecer muito mais, porque o e-commerce realmente é uma realidade. E na própria loja, quando a gente entra dentro da loja, por exemplo, tem aquela liquidação maravilhosa, né? Leve 1, pague 100%. Leve 2, pague 70% cada um. Leve 3, 50%, sai o sapato, entendeu? Aí tu precisa de 3 sapatos. Mas aí, E aí, esse momento é o momento do impulso. Se tu olhares e até vestir pra ver se fica bom ou não, mas sair um pouquinho da loja e pensar no shopping, dar uma refletida se realmente precisa daquilo ou não, é uma forma de frear também. Eu quero fazer uma declaração de voto aqui. Também um valor para consumo para esse tipo de coisa. Então, assim, ó, eu vou pro shopping, eu vou me expor em situações onde vai ter isso, as liquidações, né? Tá, mas se eu determinar que eu vou gastar esse tanto, ok, se eu gastar em sapato, em blusa, o problema é a gente não identificar o quanto a gente tem disponível para gastar. Roberta, né? se eu tiver que pensar em planilha. tudo isso, eu sou Roberta, se eu tiver que pensar em tudo isso... Mas vamos trocar a liga pra mim. Ah, bom, então tá. Poxa, o que tu queres Eu falar? só queria dar um depoimento, não, mas que todas as bobagens que fiz na vida sobre todas as áreas sempre foi por impulso, não. É tudo, o impulso Isso aí, é um tu tá problema. querendo te redimir com alguém ou é assim, genericamente? Não, é fofo isso. Vou é fofo. Mas é verdade. A senhora que não percebeu que era fofo meu comentário, dona. Falando em fofo, Gustavo Vitorino e Chicão Tofani, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu já pedi, assim, discretamente, já que vocês não saíram, eu vou pedir que vocês parem de ficar no celular, que as pessoas estão reclamando, e estão reclamando aqui em cima também. E quero dizer pra vocês uma coisa, se vocês soubessem como vocês ficam feios, assim, ficam com uma papada aqui horrível. Tu viu? A papada dele. Não, tu também tem, porque qualquer um de nós, quando a gente fica assim, ó, as bochechas... Desaparece o gogó? Tem que ficar assim. Tu é tão bonitinho, não faz isso. Fica direitinho, por favor. A senhora não tá simpática Tô hoje. bem simpática contigo, bem querida. Não tá nada Tô te simpática. avisando que quando tu fica de lado, tu fica... Só tô avisando a senhora que desafiar o Buck Rogers não é bom Buck negócio. Rogers é muito bom. Não te agrando, tu não tá com toda essa bola. Dona Vamos Magda, lá. Fala, Magda. hoje é um dia muito especial na história, porque hoje, há 101 anos atrás, tinha início a Primeira Guerra Mundial, chamada de a Grande Guerra. A Grande Guerra. O certo é a Grande Guerra, não é a Primeira Guerra. É a Grande Guerra e depois a Segunda Guerra Mundial, que começa com um fato muito conhecido, que foi o assassinato do arquiduque da Áustria, Ferdinando. E ele, com a sua esposa, foi assassinado por um maluco lá, o tal de Gossip, Joseph Gossip, que mata a tiros o casal e provoca toda essa celeuma e toda essa Primeira Guerra Mundial, essa Grande Guerra. O que é que acontece? A partir dali, cria-se a primeira grande guerra de trincheira, ou seja, eram escavados fossos e um grupo de soldados ficava num fosso e o grupo de soldados ficava no outro fosso e um ficava atirando, lembrando o outro. Foi uma coisa horrorosa. As pessoas morriam de tifo, todas aquelas doenças que existiam naquela época e que, graças a Deus, não existem mais. O número calculado de mortos, de soldados, etc., alemães,
russos, franceses, etc., toda a Europa conflagrada, chegou a 9 milhões de pessoas, um cálculo aproximado, um total entre os civis de quase 20 milhões de pessoas que morreram no início do século passado. A Alemanha abre 2 frentes, a primeira frente na Europa com a França chegando até as portas de Paris, e a segunda frente com a Rússia que a partir de 1917, há um armistício, assina um armistício, ficando só com um fronte, que era um fronte ocidental, ou seja, a França e seus aliados, Itália, etc, etc, etc. Então, perde a Alemanha. Só que a Alemanha perde só as suas colônias, não perde seu território e não é bombardeada como foi na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o primeiro grande flagelo do século passado, né, que foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa hoje presta homenagem a todos os mortos da Primeira Guerra Mundial, coisa que foi feita agora, dia 8 de maio, como o término da Segunda Guerra Mundial em campos da Europa. É sempre bom a gente lembrar pela história para que as coisas não se repitam. Claro. Vitorino, o STF está em guerra com os brasileiros? Opinião pública, né? Hoje, 2 decisões bastante polêmicas. A primeira delas, o ministro Fux decidiu, em sede de liminar, atendendo o pedido do PDT, que virou um satélite do PT, né? O PDT hoje é satélite do PT. Entrou com um pedido para que não fossem destruídas as provas, a documentação tomada ilegalmente, as escutas ilegais, a invasão dos hackers, coisa e tal. O ministro Fux não apenas disse que não deve ser destruídas, como também pediu uma cópia. Ele quer saber, né? Quer saber antes de todo mundo. Ele quer saber. Quer dizer, virou uma sacanagem oficial, né? Esse país virou uma esculhambação. Mas tu não é contra que isso seja feito? Não, eu sou favorável a que se julgue a origem do material. Sim. E sendo um material ilegal, destrua-se. O ministro Fux, na minha opinião, avançou, está cometendo um abuso de poder, porque ele não tem o direito de tomar conhecimento do que tem ali, porque ali tem coisas íntimas. Tem coisas íntimas, tem conversas de promotores com sua namorada, com sua esposa, de promotoras, com conversas íntimas. Tem trocas de arquivos de imagem. Então, assim, o ministro Fux não tem o direito de tomar conhecimento disso. Esse material, até entendo que ele proibiu que o material seja destruído. Sim. Embora, na minha opinião, ele tinha que ficar de boca fechada, não se meter e deixar que o juiz de primeira instância decida, que é o doutor Vansley, lá de Brasília. Só que, como o ministro Fux tem uma identificação com a turminha que saiu, ele não quer que o Vansley, de repente, determine a destruição, julgue ilegal e determine a destruição. Então, não apenas mandou não destruir, como pediu uma cópia, que ele quer ficar sabendo de tudo, quer acompanhar tudo que está acontecendo. E isso foi uma das decisões. A outra foi o Alexandre Moraes, que não apenas suspendeu todas as investigações da Receita Federal, envolvendo a operação, fugiu o nome, mas também mandou que fossem suspensos e afastados os funcionários da Receita que ousaram investigar os ministros e as mulheres do STF. Isso é uma barbaridade, né? Olha a atitude do seu Alexandre de Moraes. Você passou. Ou seja, no Brasil pode-se investigar tudo, menos os deuses togados. O seu Alexandre de Moraes, que pelo jeito não quer ser investigado também. Sim. Porque quem nada deve, nada teme, Magda. A Receita Federal tem autonomia para investigar quem ela quer. Ora, as contas estão erradas. Lembra que eu disse há algum tempo atrás? O Tribunal de Contas da União, nessa tarde, decidiu também, era um processo sigiloso, depois se abriu o sigilo, com relação às passagens que os ministros compraram para os seus cônjuges. Exatamente. Entre 2000, então, o que aconteceu? Aconteceu um relatório que foi entregue, né, pelos analistas, enfim, do Tribunal de Contas da União, e hoje foi julgado o tal do relatório. Entre 2009 e 2012, tem referências de passagens compradas para os cônjuges, voos internacionais de primeira classe. Sim, eles compram, exatamente. Eles fazem uma farra. Aí o que aconteceu? Na sequência, o próprio STF já disse que não pode, editou uma norma lá que não pode mais comprar e tal,
E o Tribunal de Contas da União decidiu que, como o STF já tomou medidas para que isso não aconteça mais, que entre 2009 e 2012 vai ficar assim mesmo. Então quem abusou, ninguém vai investigar mais nada e segue vai ficar em frente, por isso. Quer dizer, o STF virou a ilha da fantasia. Está em outro planeta aqueles ministros. Na verdade, nós mudamos o executivo do país, mas o legislativo e principalmente o judiciário nas Supremas Cortes continua o mesmo. Continua dando as cartas e jogando de mão. Sim, então assim, foi dito uma vez, estou tentando lembrar quem é que disse pela primeira vez, hoje todo mundo repete, mas foi dito pela primeira vez que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Sim. E é verdade. Sim, ditadura da toga. A ditadura da toga. Quando aparelharam as cortes supremas, deram poder a essa gente para fazer o que querem. Então estão pintando. Agora não pode investigar a conta dessa gente. As viagens toda hora do Gilmar Mendes, agora do Macaulay também para Portugal, eles vão lá passear, coisa e tal. Vai lá onde ele tem uma outra escola. Onde tem uma escola lá. Quer dizer, esses caras estão fazendo a coisa de forma tão escancarada, de costas para a nação, para a opinião pública. Não entenderam que o Brasil mudou, que o Brasil está mudando. Eles estão se colocando ainda no Olimpo. Vão ser derrubados, sejam pelas ruas ou seja por uma medida de força. O Russo, tu quer falar alguma coisa? Quero fazer uma sobre essa resenha jurídica. Sim. Posso seguir aqui? Anotei 3 itens que gostaria de manifestar juridicamente sobre as 3 questões tratadas. Primeiro, sobre a Receita, se espera mais que isso. Se espera que o julgamento que esteja marcado apenas para 24 de novembro, ele seja antecipado. Há uma cobrança muito forte sobre o presidente do STF, porque essa questão de suspender as investigações, estão suspensas no momento todas as investigações que venham do COAF, que são o sustentáculo de todas as ações da Lava Jato. Então esta pressão está se esperando, o STF voltou hoje, se apresentou hoje e se espera então que o ministro está sendo cobrado para fazer uma manifestação sobre o julgamento dessa questão do COAF. Então essa é a primeira questão. Nas 2 questões do Fux, uma eu concordo e noutra eu discordo. Quero dizer, na que concordo, ele não tem direito de ter acesso às provas, ele não tem direito de penetrar na intimidade de ninguém. Na primeira decisão dele, como eu já me manifestei aqui na bancada, aí eu discordo do Vitorino e tenho pensamento divergente. Eu acho que essa prova, depois que tu destrói, tu não tem mais acesso. E às vezes a prova serve para defender até o próprio acusado. Então, se ela ficar protegida, se ela ficar resguardada, até que se haja uma decisão mais adiante, porque aí está havendo um inquérito sobre a matéria, sobre quem roubou as mensagens, quem as fez, tem 4 pessoas presas sobre isso. Então, tu destruir provas em meio ao inquérito seria uma temeridade. Então, sou contra a destruição da prova, acho que liminarmente ela ficaria parada, mas ninguém pode ter acesso, exatamente garantindo o sigilo individual de qualquer cidadão. Na verdade, nós não estamos divergindo, Russo, nós estamos apenas estabelecendo parâmetros de competência. Quem vai determinar se destrói ou não é o doutor Wadisley. Se ele determinar a destruição, é possível recorre, sobe para outra instância. Se for mantida a decisão, recorre aos tribunais superiores. O que não pode é o seu Fux atropelar como ele atropelou. Então eu acho que, primeiro, ele não pode ter acesso, não deve ter acesso, o que, na minha opinião, está configurando abuso de poder. E, segundo, ele está atropelando todas as instâncias inferiores sem nenhuma justificativa, apenas por bisbilhotice e prepotência. Ele está se dizendo Deus, né? Dona Magda, A Roberta quer dizer alguma coisa sobre isso, Roberta? Em nota, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais se manifestou, da Receita Federal, se manifestou dizendo que o Sindifisco Nacional repudia a decisão arbitrária e inédita do ministro Alexandre de Moraes, ilegalmente na dupla função de Ministério Público e de magistrado. Trata-se de um verdadeiro tribunal de exceção, com o objetivo claro de transformar poderosas autoridades públicas em contribuintes intocáveis a ponto de suspender fiscalizações em curso e afastar cautelarmente auditores fiscais da Receita Federal de suas funções, violentando sem nenhum pudor o devido processo legal. Acho que isso colabora. Isso é um assunto e eu tô... Olha, concordar com o sindicato é complicado. Mas eu tô do lado do sindicato. Não tá nada, Pente, tá Parabéns por essa nota, porque essa nota é bem elucidante. Esse Alexandre de Moraes só dá bola fora, né? Pois é, né? Será que ele já resolveu aquela acusação dele lá de plágio no trabalho dele, de mestrado, de doutorado?
eu te interrompi, Não, mas eu a só Roberta. queria dizer que na sequência da informação dos coleguinhas aqui, a doutora Janaína Pascoal, a deputada Janaína Pascoal, entrou com uma ação solicitando o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. Já protocolou no Senado esta ação. Vai para a gaveta com outras 2 dezenas de ações que tem lá, infelizmente. E essa decisão do COAF também, do Toffoli, ela pode prejudicar a pré-candidatura do Brasil para a entrada na organização... OCDE. OCDE, exatamente. É a organização... Do comércio. Na verdade, é o grupo... Do comércio. E o grupo de comércio mais poderoso do mundo, né? Onde todo Organização a estratégia... para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso, Esse é o nome. É que um dos pré-requisitos para ingressar nesse grupo é a transparência e a segurança jurídica, que o Brasil não tem nenhuma. Não tem nada, nem transparência não nem tem segurança nenhuma. jurídica. O nosso Tribunal Superior... Eu falo Tribunais Superiores porque o STJ de vez em quando faz das dele, mas é só de vez em quando, né? O STF é que tá difícil. E o volume Tá de bravo, negócios que se faz na OCDE é muito superior aos outros. Por isso que é vantagem o Brasil estar nisso, justamente para angariar... A OCDE é mais Ele importante que a Organização Mundial do Comércio. Muito pré-candidatura. Ela é mais importante que a Organização Mundial do Comércio, porque ela tem normas de interlocução Mais e prática. tem normas de mediação entre nações. Muito bem. Eu acho que o assunto deu. Chicão Tofani, Fórmula 1? Fórmula 1 chega na Hungria domingo, dona Magda, mas antes disso eu quero falar de um golpe que está acontecendo com os aplicativos em Porto Alegre, que é um golpe que eu acho que as operadoras de aplicativo, Uber 99, Cabify, têm que tomar uma atitude. O seguinte, você, Magda, está na sede de um shopping, vamos supor. Aí você tem um compromisso sempre, uma mulher que não tem todo o tempo livre, né? Sempre agendado. Aí você chama um aplicativo. Aí o aplicativo, aparece ali o carro tal, do fulano tal. Carro tal e do fulano tal está a 5 minutos do seu destino. É um tempo até normal. Então você fica esperando, em tese, os 5 minutos e ele não aparece. Como assim? Não vem. Então ele diz o seguinte, estou me atrasando, eu acho que não vou conseguir, é melhor você cancelar. Aí que está a jogada. Ele pede para você cancelar. E aí, como tu tem que estar na televisão, isso já me aconteceu a semana, tu tem que estar na televisão e, como falou o Vitorino, você marcha. Porque você paga a conta. Chega e diz assim, pô, mas eu cancelar, eu vou ter que pagar R$5. Aí tu pede pro cara cancelar. E o cara não cancela, o cara continua parado. E aí tu naquele vai, então eu vou pagar 5 pila. E tu... Eu quero te dizer que eu caí nesse golpe. Tá acontecendo. Eu já fui vítima. Coisa séria é isso, hein? Eu já fui séria vítima isso, hein? Eu pra vir hoje de noite aqui... Tu não precisa mais andar, tu não sai mais do lugar, tu fica só fazendo... Eu vim pra cá, o cara não cancelou, tinha que vir, porque tá aqui às 7 horas, 7h05, tive que pedir outro carro. E o cara então pede para te cancelar. E eu, para cancelar, eu tenho que pagar 5 pila. Morri com 5. Então, deixa eu contar para vocês que eu fui vítima. Aliás, eu já fui tem vítima cara de trouxa, né? Porque o cara que bateu na traseira do meu carro, que eu achei que era bonzinho, que é nosso telespectador, não apareceu, né? Para pagar a traseira do meu carro, porque ele deu um telefone errado e destruiu o meu carro atrás também. Eu nem sabia que ele tinha destruído o meu carro atrás. Mas, enfim. Ontem eu estava digamos assim, eu estava na Anitta Garibaldi, pedi um carro para Anitta Garibaldi. Daqui a pouco o rapaz tá lá na Cristóvão Colombo e disse assim, estou aqui na frente à sua espera. Eu digo, mas moço, o senhor está no lugar errado. Não, mas quando chove... Tá, aí, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu devo ter ficado uns 5, 6 minutos achando que eu tinha feito alguma coisa errada e não querendo sacanear o cara. Eu dizia, moço, eu estou em tal lugar assim, assim. Ah, mas a senhora espera eu chegar aí? Eu digo, espero. Aí ele, já cheguei, a senhora tá onde? E ele não tava. Eu disse, moço, eu tô no mesmo lugar que eu tô e o senhor tá onde? Ah, tô aqui no número tal da Cristóvão. E assim, ele gastou uns 10 minutos do meu tempo até que eu cancelei. Cancelou. É um golpe, então. Aí a senhora pagou. Um golpe, então. Eu levei 2 essa semana. Eu acho que o 99 Uber eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já caí nessa também. Eu caí uma vez nessa. Mas eu tenho no meu e-mail,
porque eles mandam por e-mail o que tu gastou e tal. Eu vou falar com eles. Não adianta, eles fazem o vídeo de mercador. No 99, esse eu cheguei até a deletar já. Não, porque só uso nunca a 99, corrida, nunca o valor da corrida, aparece um valor, no final da corrida é outro. Mas uma coisa Posso- que acontece que tem que ter... Desculpe, rapidamente, Pois não, só para pois contribuir, não. que tem que ter atenção, não sei se foi o caso de vocês ou não, mas quando a gente coloca a localização atual, às vezes essa Ele localização muda. atual dá problema. É verdade. E a A pessoa Carla tem tem uma razão. localização atual que não é exatamente É, aonde tu isso estás. sim, isso E sim. aí Isso até pode ter acontecido. Mas no meu caso, eu o carro falei ficou com parado ele, lá. Pois eu é. falei com ele pelo telefone, eu falei com ele com mensagem, quer dizer, o senhor está no lugar. Ah, mas tá, moça, mas não importa, esquece isso, vem aqui aonde eu tô. Sim, ele não foi. E ele não foi, quer dizer, ele falou comigo umas meia dúzia de vezes, aí ele disse assim, eu estou aqui na sinaleira. Que sinaleira, moço? Da Cristóvão, moço, eu não tô na Cristóvão Colombo, moço. Aí tu tá naquele rolo que tem que cancelar. Sabe? Será que o brasileiro vai conseguir destruir a credibilidade de um Olha, não negócio sei. que tão Eu não legal em duvido tudo que é nada. lugar? Por isso que eu só pego o velho folgado táxi. ainda que ele Que disse assim, paizinho, né? Aí estou aqui em tal lugar, tu não podes vir até aqui. E mais, digo, é uma moço, há uma opção inversão. de remuneração para um país de desempregados. Quer dizer, Exatamente. muitas famílias vão se Eu prejudicar. vou voltar, eu vou fazer que nem o Mário, vou voltar Só pro táxi. Eu só Deixa ando de táxi. o Ruxa falar. Não, eu vou trocar de assunto, desculpe quebrar, eu não quero quebrar. Não, o pensei que tu né? ia Não falar quero sobre quebrar esse o assunto, encanto. mas- Não, eu só encanto? queria... É o encanto da sim, sequência do ok, assunto, né? entendi Jamais isso. faria essa grosseria. Eu essa sei, eu Magda. entendo, conheço. Não, dona Magda, eu só queria dizer, a menção que a senhora fez a quem bateu atrás da senhora, ele está perdendo uma boa oportunidade de tentar um acordo, de pagar por valor menores. Porque, embora a senhora tenha seguro, as seguradoras hoje não levam mais ninguém livre. E aí ele terá que pagar pelo valor atualizado, chato. sem composição, através de ação judicial, pagar os advogados. Então, se ele for inteligente, se ele achou que estava sendo esperto... De má fé, e eu um vou jovem, Não, hein? quem Um sabe ele errou o jovem. número. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Se tu errou o número, pega, e a dona Magda é uma pessoa pública, é fácil Ele de tem achar. meu telefone. É Liga fácil de aqui pra achar, TV. faz o contato, tá? Porque quando chegar através de uma ação judicial, que sairá 2, 3 vezes mais caro. E jurídico de seguradora vai no É fígado, verdade, vai vai no tirar a fígado. televisão dentro da tua É casa. verdade, é verdade. Carlos, teu assunto. O meu assunto é sobre a Operação Miragem, que foi deflagrada hoje. A polícia investigando, Polícia Civil, junto com Brigada Militar, em parceria, investigando uma quadrilha de roubo de carros, de roubo de bancos, de explosão de caixas eletrônicos e tudo mais. Ela chegou a uma informação importante. Fez uma auditoria, aí temos imagens, ela fez uma auditoria no Sistema Integrado da Polícia, Sistema Sigiloso da Segurança Pública, né? E chegou a informação de que um detento teria utilizado a senha de um policial militar, descobriu a senha do policial militar, acessou esse sistema de consulta integrada. E esse sistema de consulta integrada simplesmente tem tudo. Tem o número da nossa identidade, qual o carro que a gente tem. Toda a tua vida. Toda a vida está ali nessa consulta integrada. Então, essa quadrilha analisava possíveis vítimas, tinha informação também, eles tinham a tal da linha sério isso. da própria Brigada Militar e tudo mais, então, de rádio, eles acessavam a entravam, eles mesma. acessavam. Então, quer dizer, é uma grande organização criminosa. É seríssimo que de dentro de um presídio a pessoa tenha acesso, o detento tenha acesso a esse tipo de informação, dando a informação para a quadrilha, quer dizer, Esses sabia onde é que arquivos, tinha tido o roubo do carro, que a polícia já sabia, quer dizer, eles tinham todas as informações, simplesmente todas as informações. Depois a polícia, claro, pediu para bloquear essa senha, né? Foi um acesso que eles sabem até agora de um detento durante 30 dias que eles tiveram dentro dessa Tem que identificar dessa o policial para saber auditoria. como vazou Desculpa, isso. mas um dos áudios que foram mostrados, o detento diz que o PM deu para ele. Pois é. Da gangue. O deu lê esse... Vendeu. Exatamente. Pode ser, isso aí tem que ser investigado. ele disse, né? Mas Não o quer fato dizer é que tal do Kelvin, que é esse detento, ele saiu da cadeia. Ele já tinha condenação e tudo mais, mas saiu beleza, da cadeia em abril para botar tornozeleira. Agora estão atrás Da do tal tornozeleira. do Kelvin, sem tornozeleira eletrônica, e essa pessoa maravilhosa aí que esculhambação, acessava esse banco totalmente sigiloso
da nossa polícia. Todos nós correndo. É uma esculhambação. Bom, a maior apreensão de maconha no Rio Grande do Sul de todos os tempos, os 6 vagabundos saíram pela porta à frente. É verdade. A juíza soltou eles, aí quando revogaram a decisão, eles daí tinham nunca mais sumido. O apareceram. Vitorino vai estar no leito de morte dele, vai estar falando sobre isso. Todo dia tu faz. Não, mas não é, eu tô indignado. Todos nós. Você acha que esses caras saíram de lá pra quê? Pra Todos pintar nós cerca? estamos. Pra descascar a batata? Pra... verdade. Não, Eu tenho insistido nesse tema, dona Mara, porque às vezes nos dá uma sensação de que todos são que o mundo está virado em delinquência, mas não é a mesma pessoa fazendo reincidentes crimes, porque não há preso, não há vez que a polícia faça uma apreensão de um apenado, um ex-apenado, que se vai ver ele tenha 4 ou 5 condenações, que ele tenha 4 ou 5 prisões. Então é uma coisa impressionante que a sociedade perdeu a capacidade de reter o infrator. É isso. A pessoa faz hoje, ele fica 30, 45 dias, ele sabe que daqui a pouco ele está ali de volta, ele nem mais se resigna que vai lá. Ele fica lá e daqui a pouco ele é solto, não sabe nem por quê. E nesse sentido, até o Rusch, eu lembro bem quando morreu os 2 policiais, ele pediu para eu lembrá-lo, né? Quando fechasse um mês, para ele tratar aqui sobre a segurança pública. Na verdade, um mês foi no início dessa semana, e hoje eu te lembro que já que o assunto veio à tona para tratar justamente sobre segurança pública, né? Roberta, a gente insiste que o segredo, é por isso que eu digo, um preso que tu solta 3 vezes, o mesmo preso ele comete 3 crimes, porque tá dentro dele, tá dentro de tudo, nós não conseguimos recuperar ninguém. Então esta pessoa, se ela não ficar segregada, ela significa que uma semana depois que ela estiver presa, ela vai cometer um latrocínio, um assassinato, um roubo, um furto, né? E o que me angustia, Roberta, eu te falei um mês, porque ia passar um mês, ia cair no esquecimento, né? Cai no esquecimento. Ninguém fala mais. Nós não conseguimos, seja na esfera municipal, estadual, federal, nós não conseguimos criar um projeto que a gente... Não, em 3 anos vai terminar isso, em 4 anos não conseguimos articular isso como defesa da própria sociedade. E daí dá para entender as afirmações do Chicão quando ele diz que tem que ter uma ilha onde recebe todos e aí ficam lá, né? Chicão? Rondônia no Acre, tem que ser. Aqui, ó. Olha aqui dentro, dona Liane Beide, ou Baide, eu não cortei a fala do Vitorino. Cortou Quando eu disse, vai estar no leite de mãe, porque era isso que ele ia falar. Cortou sim. Não começa, Vitorino, que depois tu fica incitando as pessoas com essas bobagens. Ela me odeia. Né? Vamos parar com essa bobagem, tá? E as pessoas acreditam. Prestem atenção no que a gente diz aqui. Eu não interrompi em nada. Nada. Fiz um comentário com ele, brincando, e posso fazer, tenho liberdade de fazer isso com ele. E ele tem liberdade de fazer comigo. Então vamos parar com essa censura exagerada de vocês. Magda? Aqui, o Zé Neno Padilha disse um negócio bem interessante aqui. A bandidagem tem acesso aos dados, só quem não tem acesso aos seus dados é o próprio dono. Exatamente. A gente não sabe o que está lá nos arquivos. E aqui no nosso WhatsApp tem um telespectador perguntando qual é a receita. Ele também quer se organizar financeiramente, mas ele ganha só R$ 1.500. E tem filho e que não sabe nem onde fica o shopping. Então, qual é a receita para ele conseguir fazer... Vende os filhos, não passa nem perto do shopping. Contas. Não, de fato, é cruel essa situação, porque mais de 60% da nossa população vive com um salário mínimo. Né? E aí a gente vê essa roubalheira toda dessas pessoas. É muito difícil se organizar numa situação onde o nosso salário, uma pessoa que recebe hoje o salário mínimo está defasado 14% do que 10 anos atrás. Então, além de ganhar pouco, está defasado, não compra as mesmas coisas. E isso é muito cruel justamente com um pai de família que tem contas a pagar, que quer viver bem, que quer se respeitar. É uma falta de respeito, eu concordo, é impossível se organizar. Falando em falta de respeito. O melhor é a gente tentar, ao menos, escolher o que tem juros mais altos e ir pagando as dívidas. Tu está interrompendo o Vitorino, Roberto. Falando em falta de respeito... O telespectador aqui está chocado. O seu Ruschel falou que o rapaz do carro pegou a dona Magda por trás e não ficou bem no ar. Dona Magda, posso falar um assunto sério? Ai, tá ótimo. Deve quero falar um assunto sério. Já que o Vitorino falou de tom de blague, de brincadeira a respeito de vender filho, vocês sabem que está acontecendo isso lá em Roraima? As mulheres venezuelanas estão sendo assediadas para vender seus filhos. E o preço é de R$ 200 a R$ 6.000.
Te escutei no rádio. Você ouviu hoje de manhã. Falamos isso, me deixou profundamente vendendo as crianças. Estão sendo aliciadas. Para vender as crianças. E o segundo assunto que me chocou muito hoje é o Sérgio Noronha. Eu não sei se vocês lembram do Sérgio Noronha. Sérgio Noronha foi um dos grandes comentaristas da Rede Globo, lançou Galvão Bueno, um profundo conhecedor de futebol. Como o Milton, meu querido amigo Milton Jung, que faleceu essa semana, ele também teve o mal de Alzheimer. E o que aconteceu? Quando ele foi demitido, parou de trabalhar. Só não pode parar de trabalhar. Não pode. Salve meu querido amigo médico, doutor Fernando, que está nos assistindo nesse momento. Eu só queria concluir, minha querida Roberta, é que graças ao Arnaldo Coelho, como é Arnaldo? César Coelho, que ligou para o Stepan Essercian, aquele ator que é o diretor da Casa dos Artistas. É um grupo de pequenas casas que tem lá no Rio de Janeiro, que são cedidas para artistas. Antes a Lena de Lima, grande cantora, estão falando as flores, sei lá, eu não me lembro da música, eu não sei cantar, o único que sabe cantar é o senhor Ruschel aqui. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei profundamente sensibilizado com essa história. As pessoas param de trabalhar e esse mal de Alzheimer ataca, especialmente aqueles que têm mais de 80 anos de idade. E eu quero, de público, como fiz hoje pela manhã na Rádio Pampa, dar os meus parabéns ao Stepan Essercian pelo trabalho que ele tem à frente, recebendo dezenas de pessoas que estão ali, artistas, pessoas que foram consagradas pelo público. Que bacana. E que hoje, ao final de suas vidas, não tem ninguém, às vezes um filho, um amigo, um parente que possa chegar lá e a festa mais chocou. Todos não vai dar. O que mais chocou foi um cara que foi meu ídolo, que eu conheci ele no passado pessoalmente, Mário Gomes. Mário Gomes estava vendendo sorvete numa barraquinha na praia do PP. Sanduíche na praia. Mas com muita saúde. Mas com muita saúde. Mas com muita saúde. Bonitão. Continuou bonitão. Eu tenho medo de terminar assim. Bonitão, papapá, bonitão. Da pior. O legal foi alugando a piscina. Que fizeram pro seu peru. Ai, que coisa sensacional. 100 Aquilo na fizeram uma escolinha homenagem o pessoal da escola. Orlando Drummond. Bem lembrado. Meu amigo. E faz a voz do Scooby-Doo, faz a voz de uma série de personagens como do dublador. E teimoso. E uma das coisas que eu achei legais, eu até acreditei, não sei se vocês acreditaram, o Caruso, que faz o personagem hoje, tá muito parecido. Não sabia que ele estava lá. Quando ele entrou, ele ficou surpreso. Foi muito bonito. Aquilo foi muito bonito, porque o bonito é a gente homenagear as pessoas em vida, depois que morrem. Deixa eu até aproveitar essa oportunidade para homenagear uma pessoa que já está morta, que faria aniversário hoje, uma tia minha, mas eu me sinto completamente à vontade porque homenageei ela a vida inteira. Isso é ótimo. Uma pessoa que eu amava demais. Aliás, ontem uma outra tia minha, tia Vera, Tata, chamo de Tata, estava de aniversário e essas minhas duas tias, a Tata, que ainda vive, e que eu pude dar um abraço ontem nela, e a tia Helena, foram tias muito especiais. E como essa posição de tio é importante para as crianças, para os adultos, enfim, para a gente como um todo. Foram pessoas, referências muito importantes na minha vida, então aí fica o meu abraço para a Águida, que é filha dela e que nesse momento realmente é um momento de tristeza, de lembrar, mas também de felicidade, porque ela viveu 80 e tantos anos bem vividos ao nosso lado. Eu cedi a minha vaga, agora não. Fala, Ruschel. Só para ficar no tempo, porque hoje eu perdi uma pessoa muito querida, a quem chamava de tio, embora não o fosse. Francisco Solon Marques, estive hoje no seu enterro, a família Marques, toda a minha... E ele está, cara, eu te ouvindo falar, me solidarizando, eles entram na história da gente, passam a ser parte integrante em todos os nossos momentos felizes, o momento da ingenuidade, o momento da formação de caráter, né? Então a família Francisco Solon Marques, a tia Carmelita, sua esposa que estava lá, ele faleceu com 88 anos, como disseram seus filhos, ele descansou. Então minha solidariedade. Umas pessoas que descansam. Mas já que nós estamos falando sobre isso, desculpa, Roberto, já que nós estamos falando sobre isso, vamos saudar e cumprimentar alguém que está entrando nas nossas vidas aqui, que é a Marli Trevisol. Ela está de aniversário hoje, então ficam os nossos cumprimentos, os nossos parabéns. Vida longa, Marli. Parabéns pelo seu aniversário. Roberto. Magda, então, seguindo só as duas queridas falas, tanto da Carla quanto do Ruschel, eu só gostaria de contribuir dizendo que todos os papéis da família são muito importantes.
o avô, a avó, a mãe, o pai, uma filha, uma enteada, um primo, todos são muito importantes no nosso crescer, né, como seres humanos. E eu gostaria também, então, de homenagear um tio de coração que eu tive, que era o tio Ivo. O tio Ivo Nedef, que também não está mais entre nós, mas que é bem como o Ruschel, tu foste muito feliz nas tuas palavras, que é bem assim que eu me sentia com o tio Ivo. O tio Ivo Nedef marcou a minha vida assim, sendo um tio de coração. Então, um beijo. Eu queria saber onde é que está meu tio. E o Nedef era um excelente arquiteto, maravilhoso. O Nedef foi uma pessoa muito bacana. Procura-se o tio do Chicão. Porque a minha família houve uma diáspora. O Stofani contra o Schwarzbach. E o Stofani já morreram, meus tios, na Itália, e os Schwarzbach tem um vivo em Porto Alegre. Eu não sei onde é que mora. Então tá aí o desafio. aí, ó. Se o senhor que está nos assistindo, ajude-nos a localizar. Dá o nome do tio, Eu tio Ney. Tio Ney e o sobrenome? Schwarzbach. Oh, Que o outro era do SNI, que era o ídolo da família. o tio Ney. Eu não sei se morreu também. A minha família, ela se separou muito. O Chicão... E eu fui um dos polos. Nós temos aqui porque era uma muito múmia bonito, abandonada. muito inteligente. Por favor. O Chicão falar Família que em procura. diáspora é a dispersão dos O povos. povo pede que fale. Mas a família do Chicão deve ser muito enorme, né? Porque é uma diáspora, significa dispersão de povos. Ô tio, parece que nós temos uma múmia abandonada aqui. Mas que é isso? É o seguinte, deixa eu dar uma notícia importante. Mas eu tava mandando uns nudes meus aqui pra... Parou, Chicão, não fazia. E tem mulheres que pedem toda hora e tu vem me queimar. O nude me beijou. Eu inaugurei o stripper via WhatsApp. Stripper WhatsApp. Vai mandando tuas fotos íntimas. O nude do Vitorino também? Não, o Vitorino aí a operadora sai do ar daí. Que isso. Vamos lá, Vitorino, o que tu ia falar? Não, Magda, é o seguinte, tem um rapaz, Gazi Azambuja, que está internado em estado grave na Santa Casa e precisando de sangue. Então eu pediria, por favor, às pessoas doadoras que puderem ajudar. Ele tem 39 anos, tem um filho de 2 anos e está lutando para viver. Ele tem leucemia e está precisando de ajuda, precisando de sangue. Então, eu recebi muitas mensagens hoje pedindo ajuda a esse jovem, a esse rapaz. Pediria, por favor, que as pessoas que estiverem dispostas façam sua doação. É lá na Santa Casa, está internado na UTI da Santa Casa e precisando urgentemente de sangue. Quero dar um abraço aqui a um amigo meu, o Kiko, da Justiça do Trabalho, que ele é o fã número 1 da Carla Krieger. Olha! Quando eu me cruzo com ele, sempre no shopping, dizendo que a Carla tá bonita, com a roupa dela, o batom da Carla. Ah, obrigada, Kiko. As mulheres aqui da bancada, todo mundo idolatra em Porto Alegre. Aqui os homens nem tanto. Meu batom hoje chamou a atenção também do Ney, da Perla, gostaram do look, obrigada. E mandaram aqui um WhatsApp pro Chicão dizendo: Chicão, não te abala, teus comentários estão impecáveis. Mas o povo é todo comigo. Todo, né, Que a Chicão? bancada, 100%. a bancada da produção não gosta de mim, não sei porquê. Mas, Chicão, tu Boa. foi bem-vindo ao clube, porque eles não gostam de mim também. Agora aqui o seu José Luiz Andrade, Vitorino sabe que eles pra disse que mim, eles bateram que eu atrás sou de não te pagar. petralha, que eu sou petralha. Pelo contrário. A querida. pessoa viaja na A mulher maionese. mais do bem que tem, só o Vitorino. Não, mas ser petralha não quer dizer que seja do mal, Chicão. Não é nada do mal. disso. Não, mas o juiz de São Paulo É? O juiz de São Paulo mandou um sujeito ser indenizado em R$30 mil porque o outro chamou ele de petista. Viu só? E o juiz Tu acha que eu entendeu. posso Agora tá processar o seu recebendo José O juiz Andrade? tá a decisão. Seu José Luiz Andrade agora, ó, Chamaram Você vai ver. o cidadão chamou o outro lá de petista e se sentiu Tá ofendido. ganhar um repercutindo valor, né? o Vitorino Que disse bateu da o senhora, carro. que pegaram a senhora por trás do carro. Não foi ele que foi o Ruxa, né? Foi. Pegaram por trás. Que eu Poxa, lamentei, fiquei mas muito o- chateado foi com um esse abraço moço que eu não no braço, conheço, que pegou a dona Magda por trás e que me provocou uma revolta e possíveis responsabilidades jurídicas sobre o fato. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando eu estiver nessa situação, não me ajudem, me deixem em paz. Não se metam na minha vida. Olha aqui, ó. Por isso que a relação tua com o Vitorino eu não já deu certo. perdi aqui quem foi que perguntou, que quer saber qual o nome das cápsulas que eu tomo, aquelas que eu digo que eu tomo a vida inteira. Chama Ex-Nutriment. Ex-Nutriment, tá? Essas são as cápsulas que eu uso.
Agora aqui, ó, tem uma telespectadora que dá uma... Magda, quando acontecer esse caso com aplicativos, printa a tela e encaminha e-mail para a empresa, assim não haverá cobrança. Eles cancelam o pagamento e você relata o que ocorreu com o motorista, o que resulta numa avaliação. Isso já ocorreu comigo, um abraço. Parabéns a pra Adélia senhora Ávila. Adélia Ávila. Parabéns para a senhora que conseguiu cancelar, porque eu até hoje não consegui. Não, eu já consegui, Eu deletei o vezes. 99 já porque não Hoje eu aguentei. marchei em 10 pila. Nunca Mas isso não é o dinheiro valor da pro senhor? corrida. É, querido, Não. É, O hepatite tá aqui tá cara, mal. 10 pila O hepatite aqui tá mal Falando ali. em ó, dinheiro. mas- Não, deixa eu dizer uma coisa para Agora, vocês. dona Magda, Partiu pra retaliação. apresentador chamar de hepatite, isso aqui acho que a direção da casa tinha que tomar uma atitude. Atitude. Então, eu vou Partiu te pra dizer uma coisa. retaliação. Tu é o mais antigo da casa. É verdade. velho. Tu é a pessoa O que velho está da há casa. mais Vou tempo no final. falar com o doutor Tu Otávio, tens com a que Alexandre falar com Gadret, ele com o Paulo imediatamente. Sérgio, Isso. Mariana e Cristina. Todo Partiu mundo. pra retaliação. Me chamar de hepatite, nós ia pegar mal até, querido. Sim, vão achar que você está doente. Quando eu tava Não, olha, magro, amarelo acharam que dele. eu tava com AIDS, eles diziam no ar aqui. É verdade. É verdade isso, eu tinha doença de Crohn, eles diziam que eu tava com AIDS. Não, Eu perdi não, eu 8 nunca disse. mulheres que eu tinha. Não, eu nunca disse. Para, que não tá. Tu tá te agrandando também. Imagina. Uma parte é verdade, a outra não vem mentir. Tu Não não pegou aplica. 8 na vida inteira, vai pegar 8. Olha só, os carinhas com essa pancinha aqui. Quietos. O Márcio diz que ele faz pipi no pé. Parou? O Marne não Marne diz nada. disse. Não, olha aqui, ó. Chegou. Ó. Chegou. Vai ter meia hora de ajoelhado no final hoje. Roberto, o que tu ias dizer? Não, falando em acordos e colocar lenha no palheiro, a gente sabe que tem uma guerra, né? Lenha no palheiro? Falei, não, palheiro. Eu sabia que era na fogueira, mas cada um bota fogo onde quiser. Existe uma guerra Agulha. comercial muito grande Deixa a coleguinha falar. as duas maiores economias do mundo, que é a China e os Estados Unidos. E, sem dúvida nenhuma, essa guerra tarifária está afetando o mundo inteiro. Nós, Brasil, com certeza. Tudo estava levando a crer que eles iam negociar, que as coisas iam melhorar e que tudo ia dar certo. E hoje, o presidente Trump, presidente americano, anunciou que os Estados Unidos adotarão tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em bens da China a partir de 1º de setembro. Vitorino. O que vai acontecer é o seguinte... Mas eu não entendi, o comentário não era teu? Era de 25%. O tentar negociar com o Bolsonaro, que o Trump não colocasse nada, ele colocou 10%. O que vai acontecer? Hoje já começou a movimentação, porque a imprensa americana trata o Trump que nem a nossa aqui trata o Bolsonaro. O mundo vai se acabar, Bolsonaro já disse. Ele quer trazer as fábricas americanas que foram para a China atrás de trabalho escravo de volta para os Estados Unidos. Então, assim, os chineses vão retaliar e agora vão cobrar tributos também. Então vai ser tributo para ir e tributo para voltar. Isso vai atingir em cheio as marcas americanas que fabricam nos Estados Unidos. O que vai acabar acontecendo? Eles vão botar na ponta da caneta, vão chegar à conclusão que é mais fácil, mais interessante trazer a fábrica de volta para o território americano. É isso que o Trump quer. Nossa telespectadora Rica da Silva, assim que ela se assina, né? Ela diz assim, uma pergunta. Já faz um ano que a Ana está na Atualidades, Pampa, e está em férias? Já vi todos em férias. Só o querido Vitorino nunca sai em férias. Isso é verdade. Como que isso funciona? Ela diz. É verdade, dona Rica. Como que isso funciona? Primeiro, senhora Rica da Silva. Ela se assina Rica da Silva. Eu sou o nome pobre dela. da Silva. Tá, Rica da Silva. A Ana não está há um ano na Atualidades Pampa. Mas ela está há alguns anos na empresa, porque ela faz rádio já há Trabalhava muito na Grenal. tempo. A Ana, só para a senhora saber, quando nós fazíamos um programa, antes de ter esse programa, a Ana era nossa produtora. Era ela que ficava no ponto aqui conversando comigo. E o Gustavo Vitorino não sai porque não quer, porque ele não larga o osso. Deus me livre, Ele viaja sozinho. Não é verdade. Ele viaja sozinho. Não é verdade. Toda vez que eu quero entrar de férias, eu sou ameaçado que vão me pegar na rua. Já tinha até gente querendo me pegar no estacionamento, me bifiar lá, porque eu disse que queria tirar uns dias. Então, a dona Magda tá, dando voltinha na senhora, dona Rica. Mas ele se acha mesmo, né? Impressionante. Eu sou o pobre da Silva. O que foi, Azulão?
Tu te acha mesmo, né? Não tô me achando, tô falando a verdade. Sim, mas se para as pessoas não te pessoas deixam sair em férias, é porque tu é imprescindível. Não, porque não deixa eu sair em férias porque corre o risco de ir, não voltar mais. Já tá na ponta mesmo? Descobre que pode fazer o que quiser. Não, o problema é aquela ponta ali. Ou é a diretora. Puxa, Não, que nem o Chicão não tem. O Chicão anuncia que vai ficar doente. Tu vai ficar doente quando agora? Olha, eu fiz uma brincadeira. O problema teu é não ter fair play, cara. Tu tem que ter mais fair play. Que nem eu tenho fair play. Os caras dizem assim na rua, como é que é o gostosão? Como é que é o cara? Eu levo tudo na brincadeira, tio. Tenho 3 rapidíssimas notícias para dar. A primeira notícia é sobre a demissão dos servidores do governo federal, que já atingiu o número de 228 e a maior parte por corrupção. Quanto ao presidente da OAB, o senhor Felipe Santa Cruz, publicado hoje no jornal O Sul, na coluna do Cláudio Humberto, diz aqui: Felipe Santa Cruz foi filiado ao PT para ser candidato em 2004, mas em julho de 2016, quando presidia a seccional do OAB Rio, filiou-se ao MDB, atual MDB, né? O PMDB, atual MDB. E a terceira notícia é sobre o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral já foi condenado até agora a 216 anos. E, se ele fosse cumprir 1/6 da sua pena, ele teria que ficar na cadeia 36 anos. Nossa, apenas, ultrapassando o máximo de 30 anos, conforme a lei brasileira. É isso aí. Deixa eu fazer um aviso, passar uma informação aos nossos Passei telespectadores. 3 notícias em 1 minuto. Impressionante isso, Elmar. Compensação, o senhor Vitorino fica 15 minutos. Tá, não provoca. Eu quero ter um negócio. Tá, fala, Chico. Marne, ontem eu assisti um filme e lembrei muito de você. Um filme que me tocou muito. Dalida. Maravilhosa. História real de Dalida, de Luiz de Tem, que ele se matou. E ela se chama Tchau, Amore, Tchau. Aquela música é linda, linda, não ganhou São Remo. E ele se matou. Mas dizem que e ela se matou também. Ele até. Não, e ela se matou também. No final, mas depois, um tempo depois. Sim. E tu sabia, Mari, que o cemitério mais famoso de Paris é de Montmartre. E o túmulo mais visitado... Edith Piaf. Dalida. Não sabia. Agora Dalida. Tem até uma estátua do tamanho dela ao natural e todos os dias tem flores novas lá. Eu tenho um filme com ela cantando. Ela é a atriz, ela é protagonista do filme. Muito Dalida, maravilhosa. Cantava em francês, inglês, alemão. Era egípcia ela. Não era egípcia, não. Egípcia Não, ela era tunisina. Não, egípcia. Ela nacional. Eu jogo o que você quiser. Não, eu não vou jogar porque o senhor é um arguto. Não. Vamos jogar um chiclete contra o relógio. Caneta eu não quero mais. Não. Jogar um chiclete, jogar um chiclete, Vamos jogar um jogar uma chiclete janta. outro. Dalida, qual é, por favor, na internet ali, nacionalidade. Ela morou, se criou na França. Ela nasceu no Cairo. Pode ver. Já que o momento é tão especial, eu quero pedir um minutinho da sua atenção para continuar sendo especial. O amanhã será da inteligência artificial ou emocional? Tecnológico ou humano? Competitivo ou colaborativo? No meio de tantas perguntas, uma coisa é certa: não vamos esperar pelas respostas. Vamos buscá-las agora. A Unicinos desafia o amanhã quando investe na pesquisa de ponta, desenvolve novas formas de aprender e provoca o próprio mercado a se reinventar. A Unicinos desafia o amanhã com uma educação ética, que, além da técnica, prepara os alunos para tomar as melhores decisões para o mundo. O amanhã pode ser mais E do que O. Pode ser tão tecnológico quanto humano, tão competitivo quanto colaborativo. O amanhã pode ser muitos. E o melhor caminho para todos eles é o conhecimento. Unicinos. Desafio amanhã. Ficamos no impasse. Qual era a nacionalidade Egito, de Dalida? Quem ganhou? Chicão. É? Chicão. Ela é, então? Egípcia. Egípcia. Mas se criou em Paris, né? Tá bom, agora, tudo ó, bem. Não, mas eu falei Tunísia. São duas verdades. Duas São verdades. duas verdades. Então, por favor, já que o senhor está com a palavra, Os prossiga. aniversariantes. Muito obrigado, dona Márcia. Prossiga. Muito feliz que a senhora asseverou a palavra. Muito bem. Ele com mais tempo. Eu quero falar dos médicos pelo Brasil.
Médicos para o Brasil é um plano do governo que vem a substituir o antigo Mais Médicos. Vejam que serão 18 mil vagas acobertando 13 mil cidades distribuídas. Vai remunerar muito bem, dona Maga. A renda começa, a zona mais fácil será por R$21 mil e as zonas mais longínquas, R$31 mil. Conversando com a Carla antes do programa, é um plano de carreira, parece ser assim um plano de carreira, porque ele faz primeiro que vai haver um concurso, não é só se inscrever como era hoje tu vai fazer tu terás que ser aprovado. E ele terá então a tão famosa meritocracia, porque conforme a tua classificação, tu poderás escolher os locais. Né? Isso me parece importante. Então, tu faz uma boa pontuação, tu vê onde tem as vagas e fica. Isso é exemplo, a comparação foi boa com a questão de juízes, promotores, né? Quanto melhor a tua colocação, mais perto tu vais conseguir ficar da tua condição geográfica. E houve uma divisão do país. O país é dividido em 5 regiões. Eu anotei aqui: rurais, remotas, imagino que sejam as mais distantes, né? Rurais adjacentes, intermediárias remotas, intermediárias adjacentes e urbanos que sejam as mais perto. Bem, há um plano de carreira sim. Tu vais fazer o concurso, ser aprovado. Ao ser aprovado, tu não assumes, dona Maria. Tu vais fazer 2 anos de uma especialização, uma formação em medicina de saúde. Eu acho que para se tornar aquele médico que faz aquela medicina mais geral, perto. Né? Isso, aquela medicina mais perto. Então, tu faria essa segunda fase, que seria esses 2 anos. Depois apresenta um trabalho de conclusão e imagino que se tu apresenta um trabalho de conclusão, deverá haver uma banca que o examine, sim, não claro. Seria só um de outro. E aí a quarta também é a boa notícia, não é mais estágio. É emprego mesmo. Tu vais assinar uma carteira de trabalho, tu passa a ter os encargos, tu passa a contar tempo para aposentadoria, né? Então, é um mexe. A questão, e eu discuti com a Carla, e a questão que eu devolvo para a bancada, eu continuo preocupado, embora haja uma remuneração melhor para as zonas mais longínquas, ainda vejo com dificuldade, porque temo que aqueles que tiverem mais possibilidade de se preparar, que fizeram uma língua inglesa que lhe favorece, por exemplo, no vestibular, que puderam fazer cursinhos especiais, se classifiquem melhor, né, que são as pessoas mais bem aquinadas, e não queiram, vão pegar os melhores lugares, os lugares distantes, então ficariam de mais difícil acesso. Mas é um plano, é um início, né? Eles vão esperar com a medida, por medida provisória, ela só entra em vigor imediatamente, mas ela tem que em 120 dias ser votada, o governo não vai já providenciar, vai esperar os 120, virando lei, ele vai marcar o concurso e começará então o problema médicos pelo Brasil. Vamos nos acostumar com a nova nomenclatura. Não, e é importante salientar que vai acontecer concomitantemente o Médicos pelo Brasil e hoje o Mais Médicos. Porque quem está contratado hoje vai até o final do contrato, porque talvez as pessoas pensem, bom, vai acabar os Mais Médicos. Não, até acabar o contrato dos Mais Médicos, vão acontecer os 2 programas de forma concomitante. Inteligente a tua colocação, porque eles vão ocorrer simultaneamente. Vai ter uma transição. Exatamente. E a gente divergiu hoje, porque primeiro sou casada com um médico e sempre que, desde o Mais Médicos, eu escutei da classe, pelo menos daqueles que eu convivo, de que deveria ter um plano de carreira, assim como tem num concurso para juiz, promotor e tudo mais. Tem algumas pessoas que preferem uma estabilidade, tem outras pessoas que preferem ir para o mercado de trabalho, né, independentemente de governo e tudo mais. Então, abre-se uma possibilidade até para aqueles médicos que não se tornam especialistas, que não fazem uma residência. Então, me parece que esse prazo de 2 anos para essa especialização também é importante para que o médico, né,
entenda quais são as principais demandas, ainda mais desses lugares longes e tudo mais, porque aquele médico antigo que ia dentro de casa, que avaliava tudo, médico né? da família. Aquele médico da família que passava, isso aí a gente não encontra, cada vez mais raro. Então, se há uma oportunidade para os médicos, exatamente com um plano de carreira, com carteira assinada, com uma possibilidade também de ir evoluindo e conforme a ficar dentro do concurso, né? Tu falasse, a colocação, perdão, dentro, isso, a pessoa também... A classificação do concurso. Exatamente, a classificação do concurso para decidir qual cidade vai. E também tem aqueles que adotam a medicina como sacerdócio e que querem ir, sim, lá para uma cidade longe e ganhando um bom salário dessa vez. Óbvio, porque 21 mil é um bom salário. Não, essas regiões são 31, mas essas são mais... O topo de carreira. O pico é... Não é topo de carreira. É o contrário. Me parece ser, quanto mais longe, mais longínquo, maior o salário. Mas é piso inicial, é 31 mil. É um bom salário. Eu não vou criticar dizendo que o salário é alto, porque se há salário alto que a gente tem que pagar é para polícia, médico e professor. Não é alto, é um salário bom, é um salário justo. Eu acho que a quem categoria tem que ganhar merece não é alto, isso. Eu acho que quem tem que ganhar bem é político. Não, é porque parece que a gente estava político, é criticando polícia, que é um salário é policial, alto. É um bom salário. É policial, é médico e professor. Esses têm que ganhar bem. O que me irrita é ver as pôneis aí ganhando 30 mil, 40 mil, adicional não sei o quê, e penduricar ali, isso é que é irritante. Magda, deixa eu falar rapidamente sobre a Indil, porque as informações continuam chegando e olha, o que era polêmico, para mim está virando agora um grande caso de suspense. Os investidores descobriram, passaram a informação de que tem uma citação polêmica naquela peça que eu li aqui, naquela declaração, aquela justificativa que o promotor, Dr. Celso Tres, colocou, dizendo que a Indil nunca teria investido em criptomoedas. Só que consta que a Indil teve apreendida pela Justiça 3.992 bitcoins na operadora Polonlex. Assim, esse negócio está muito estranho, porque o que está acontecendo? As pessoas que estão na cadeia, os donos da Indil, estão sendo pressionados a dizer onde estão os bitcoins, onde está o investimento. Eles sabem que se eles disserem vai desaparecer, porque é um dinheiro invisível. Sim, eles têm dinheiro para pagar, eles querem fazer um acordo na justiça para pagar todo mundo. Eles já disseram que tem dinheiro e que vão pagar todo mundo. A justiça quer saber primeiro que dinheiro é esse e aonde está. E eles não querem contar por motivos óbvios. Porque é um dinheiro invisível, é um dinheiro que está circulando por aí, porque é um dinheiro virtual e que não tem regulação no Brasil. A defesa dos donos da Indil vão propor um acordo, já sentaram com os advogados, foi criada a Associação dos Investidores da Indil, e a Associação dos Investidores da Indil, ao contrário de casos que acontecem por aí, está a favor da empresa, está defendendo a empresa. E junto com os advogados dos donos da Indil, vão apresentar ao juiz da 7ª Vara Federal aqui de Porto Alegre, uma proposta para o pagamento, a indenização das pessoas. Eles têm dinheiro. A peça, a afirmação de que eles nunca investiram em bitcoins é inverídica, não é verdade, porque a própria justiça já apreendeu. Existe também a afirmação de que haveria apropriação em débito negativo de pagamento, também é inverídica, porque não tem ninguém que até agora hoje disse, fui buscar meu dinheiro, não me deram. Não, só não deram porque a justiça apreendeu. Então eu queria pedir ao juiz da 7ª Vara Federal que tivesse uma visão cidadã da situação, que chamasse, aceitasse o acordo que está sendo proposto pelos advogados, dos donos da empresa e os investidores, e que eles fossem todos indenizados, seja em moeda corrente nacional ou seja em bitcoins, porque alguns aceitam os bitcoins, aceitam a moeda virtual. Então seria interessante que se pensasse nisso. O Ministério Público vai ter que se manifestar? Eu não sei, eu estou vendo uma certa má vontade do Ministério Público Federal nesse caso e me mostro bastante preocupado.
Então, assim, gostaria que o senhor magistrado olhasse para a cidadania e para os investidores. Ah, outra coisa, teve um imbecil que mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estou sendo oportunista, que eu estou ganhando por fora. Cuidado com a acusação e com a bobagem que você diz, tá? Eu vou identificar você. E se eu identificar você, eu vou processar você por calúnia e difamação. Eu não sou advogado de nenhuma das partes, não tenho nenhuma pessoa amiga investidora da Indil, não conheço os donos da Indil, não conheço ninguém, não conheço pessoalmente o promotor Celso 3, não conheço o juiz da Vara Federal, não conheço ninguém. O que eu estou vendo só é nebulosidades num caso que atinge dezenas de milhares de famílias. Gente que está no hospital esperando dinheiro para fazer a cirurgia. É essa a minha preocupação, é exclusivamente com o cidadão. Mário Barcelos, os aniversariantes. Vamos lá rapidamente os aniversariantes. O senhor Pedro Aleixo, que foi vice-presidente da República à época dos governos militares. O cantor Orlando Dias, né? Vocês não devem lembrar, ele fazia umas músicas, oh, querido, e cantava e gritava, era uma coisa horrorosa. Como é que é essa parte, seu Mário? Ele cantava, era uma mala, o Orlando Dias. Bom, o Neuza Amaral, atriz brasileira que faleceu recentemente em 2017, uma grande atriz, fez novelas em todos os canais de televisão. Yves Saint Laurent, estilista francês que morreu em 2008, segundo o Chicão Tofani, um dos maiores estilistas do mundo. Maiores. Ele tem um perfume chamado Couros, que está há 40 anos fazendo sucesso. Eu já tive esse, já usei esse perfume. Couros, é verdade. Yves Saint Laurent. Ney Mato Grosso, completando hoje 78 anos de idade. O tempo passa para todo mundo, né? Passa para todo mundo, né? Sou fã dele. Esse que eu vou falar, sou fã dele, é um ator italiano chamado Giancarlo Giannini. Ator italiano. Fez Pasqualino Sette Bellezze, que era um filme fantástico, maravilhoso. Ele fez filmes em toda a Europa, fez filmes na Alemanha. O problema na Europa é que os filmes, por exemplo, se o ator é francês ou italiano, vai fazer o filme na Alemanha. Aí é dublado em alemão. É dublado em alemão. Aí o ator é alemão. O ator em alemão é dublado, o filme italiano, como o caso daquele filme do Pablo Neruda, né? O ator francês falando o italiano perfeito. Foi feito na França, ele francês, então... É, isso aí. Outro aniversariante hoje é a Bruna Lombardi. Eu estou espantado. A Bruna Lombardi. Porque eu sou fã da Bruna Lombardi. Muito justo. Além de ser uma mulher culta, uma mulher doce, uma mulher profundamente inteligente e inacreditáveis, Dona Magda Beatriz, 67 anos hoje. É, né? Uma coisa Ela é fantástica. casada ainda. Casada. Os inacreditáveis não são 67, é a forma dela. Por isso que ele está falando. Bruna Lombardi, aniversário. O ator Felipe Camargo, completando 59. Sam Mendes, diretor britânico de cinema. O Zé Padilha, grande diretor do cinema brasileiro. E ele, Sérgio Moro, completando hoje 47 anos de idade. Jovem ainda, jovem, Sérgio Moro. Parece menos ele. Eu acho que parece mais nos últimos dias. Não. Para garotão, aqui, eu estou bom em nota aqui. 47 anos. É uma figura por demais conhecida no Brasil. Alguns chamam ele de herói e outras pessoas não gostam dele porque ele condenou. De vilão. É vilão porque ele condenou. Ou ele é herói ou ele é vilão. Ele condenou um bandido e ele vira vilão porque ele condenou um bandido. Isso aí. E finalizando, a cantora brasileira, 41 anos, Gabi Amarantos, que é um sucesso no Nordeste brasileiro. Marlene, por que Pedro Aleixo teve uma fase tão curta na política brasileira? É que ele foi vice-presidente na época dos militares e depois... Ele foi governador de Minas Gerais, também teve uma carreira brilhante, foi escolhido para ser vice-presidente porque os governos militares tinham sempre um vice-presidente civil. Quero dar uma notícia ao Chicão Tofani que Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, assinou com o São Paulo. Que legal, vai ficar Tinha aqui. propostas do próprio Flamengo, que eu achei que era mas o Flamengo trouxe o Rafinha, né? Que está numa fase trouxe o Rafinha, jogando muito. Então, os pretendentes seriam Palmeiras. E esses dois vão ser os laterais da próxima Copa, eu acho, na minha opinião. Eu acho que o Dani Alves não chega lá. Mas acho que o Dani está com 36 anos. 36 já? 36 anos, é muito difícil. É muito informal, mas é uma grande contratação, é um jogador que muda o padrão e ele mostrou... Ele mostrou nessa passagem recente, porque tem jogadores que a gente repatria, dona, e eles só vêm ganhar nosso dinheiro, que eles eles vêm se aposentar no Brasil e ganhar um pouquinho o resto de dinheiro ainda. Que não é o caso do Guerreiro.
Que não é o caso do Guerreiro nem do também. Felipe Que não é o Luiz caso do também. Guerreiro Mas também. tá vermelho total. Eu acho que o Daniel Alves no São Paulo vai pro meio campo. O Dunga usou ele na Copa da África. Alguma coisa me diz que ele vai pro meio campo. Desculpa interromper o senhor. Nós Ou estamos fazer falando que nem de o futebol ou fazer que nem o Renato faz no Grêmio, que usa o Galhardo e o A pessoa chamar Galhardo é brabo. o Galhardo. Gajardo. Galhardo. Não, mas é Galhardo. Não, eu é tô dizendo ele é assim. Galhardo porque é brasileiro, não E é o aquele Gajardo rapaz- espanhol. Palmeiras, né? Me deu um branco agora, o lateral que era do Flamengo. Léo Moura. Léo Moura. Léo Moura. faz E aquela- o Léo Moura é um dos jogadores que está chegando a 40 anos, sabia? Não, vocês estão falando em Mas olha, futebol. o e Léo nosso- Moura tá numa forma. Olha, eu não sei. É um guri. Agora o Ruxa falando do Daniel Alves, teve o goleador da Copa do Mundo, é o Klose, que é alemão, jogou com 38 anos. É que Aqui no depende Brasil. do cara, né? Depende de tu jogares numa equipe organizada, mas onde Tu tu não te seja a cuidar, peça mais importante, exatamente. O time não pode, tu não pode ser a movimentação da equipe, mas o Klose, por exemplo, era um jogador terminal. Terminal, exato. Ou o Daniel Alves, que era um jogador que organizava todo o lado direito. Assim, são jogadores que os que são os motores do time, esses sentem mais. Aqueles que jogam no meio, que fazem a dinâmica da movimentação. Um que tem sido um belo exemplo, estamos falando de futebol, um que tem sido uma exceção é o D'Alessandro. O D'Alessandro tem 38 anos, completou 11 anos de internacional agora, e ele joga numa posição muito importante do campo. Só que tem muito o técnico desgaste. internacional soube fazer o Internacional e jogar em função do D'Alessandro. Então o Internacional joga com um meio de campo muito reforçado, um volante que não sai, o Edenilson que faz o vai e vem, agora fechou com o pé esquerdo o Patrick, então para que o D'Alessandro possa solar, né? Porque é um jogador tecnicamente Mas, muito Ruxa, bom. o Então Cristiano- ele organiza para o Guerreiro, que é o ídolo do Marco. O Cristiano Ronaldo acha numa declaração que ele disse que vai jogar até os 40 anos. Mas ele é se a uma gente vê raridade, Se a né? gente vê o biotipo, vê o corpo dele, vê o preparo que ele tem, vê quando termina um jogo que ele vai para casa, enquanto alguns vão para casa. Sim, claro, O Ronaldinho Mais Gaúcho chegou focado, até só com mais 33 anos. É, o Ronaldinho exatamente. Gaúcho. O João, já que o assunto é futebol, o João de Viamão já estava assim, pô, Carla, não leu uma mensagem minha, então fica para agora. Ele diz o seguinte, pergunta para Roberto o que é o VAR. Ai, Roberto. Eu não vi alguém, Roberto, vai dizer. É uma televisãozinha que fica fora do campo, aonde pessoas ficam olhando. E aí, durante o jogo, se acontece alguma coisa, eles param e olham. Que Uma definição. Não, mas é a pessoinha que vai lá olhar é o juiz, né? A pessoinha vai lá, é o juiz. É aquele e daí de tem preto que você sempre dúvida, acha vai até diferente. lá e Às vezes tem confere. vazamento azul. Mas ontem eu me senti orgulhosa, assisti o jogo na hora do gol. Saímos aqui e o Guerreiro fez um gol. Mas o gol não foi uma goleada, né? Não, o jogo não foi uma goleada. O gol, resultado não foi goleada. Gol é só um. O resultado não Gol foi vale um goleada. só. Magda, eu estou prevendo que será recortada a manifestação da Roberta e viralizar. É. Vai viralizar. Vai Uma viralizar. das maiores definições de VAR que eu já vi. Aliás, ontem nós estávamos saindo, estava a televisão ligada ali com o jogo do Inter. A Roberta passou e disse assim: para aí, um tá de branco, outro tá de vermelho. O que é aquele de preto correndo ali? Não, isso é mentira. É um urubu. Mentira. É isso aí. Eu realmente é assim, ó, verdade. eu parei de falar. Você não tentou. Porque assim, ó, eu O de sei que preto era o o juiz. futebol É o é pior uma do paixão nacional, né? Mas assim, pra quem, por exemplo, não entende nada de futebol americano, eu também. Tu liga a televisão, o que tu vê? Homenzinho correndo pra um lado pro outro, pro lado pro outro. É isso que eu realmente tenho. E durante o jogo, quando eles filmam, daqui um pouco, como o goleiro não tem o fardamento do time, eu nunca sei se é pra fazer gol ou não é pra fazer gol, entendeu? Tu não sabe de que lado eles estão. Exatamente. Entendi. Tá errado. É, aqui tá. Que lá tá o goleiro. Não, Não, pior até de porque... tudo, É. troca no segundo tempo. isso que ela se atrapalha mais. Eu já fui goleiro. Mas eu quero Só comentar pra uma irritar, coisa. troca de lado, né? O Dr. Ruschel é muito bom em explicar coisas do tipo, por que que homenzinho fica parado? Fica parado porque marca
a sua posição, marcar a posição, né? Então, assim, ó, muito obrigada. Eu tenho, assim, me cercado de bons, de incríveis talentos aqui. Talentos eu não do preciso falar. futebol. Eu não preciso falar. Bom, tu não precisa falar e nós não precisamos fazer mais nada. Vambora. E esse programa é um programa especial. Roberta de Esportes. Roberta fala, inclusive, do VAR. Você viu? Indica pro seu vizinho, indica pro mãe, assiste lá a cópia lá no Face que a Roberta falou sobre futebol. Beijo pra vocês, até amanhã, logo depois do Jornal da Pan. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.